Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Alzi e esse é o Cinemaster. Hoje eu estou aqui para falar sobre The Walking Dead. Sim, eu vou fazer para vocês um resuminho sobre o quarto episódio dessa 7ª temporada tão louca, tão assustadora e triste também. O episódio já começa mostrando pra gente esse relacionamento totalmente novo que eu não sei se tem muita gente gostando, se tem muita gente detestando, mas eu particularmente estou achando algo diferente e muito curioso, que é o relacionamento do Rick com a Michonne. Eu não sei muito bem se isso pode dar certo, mas de todas as mulheres com quem ele já ficou, eu acho que ela é a mais qualificada em termos de força, resistência e em termos de ser capaz de ser a mulher do Rick, porque a gente sabe que ele é um cara com uma personalidade muito forte e ele precisa de uma mulher forte também ao lado dele. A gente vê que eles estão numa fase bem chata, bem cruel mesmo. Eu acho que é uma das piores que eles já passaram desde a prisão com o governador, porque o governador era alguém muito difícil de lidar e muito cruel. Porém, esse novo adversário Negan também é bem cruel e eu acho que um pouquinho pior que o governador e muito mais assustador. E eles estão procurando suprimentos para entregar pro Negan, porque ele agora manda neles e eles têm que fazer tudo o que ele quer, senão alguém vai morrer. E a gente percebe que o Rick tá numa situação bem cruel, bem ruim mesmo, porque ele tá humilhado. E isso é algo que a gente nunca tinha visto com ele, porque ele sempre foi o líder, ele sempre foi o chefe, ele sempre foi o forte, ele sempre foi o principal. Para o grupo, ele era essencial. E ele ficou tantos anos sendo líder, que eu acho que esse fato dele não ser mais o líder é muito ruim pra ele e deixa ele fraco, porque esse fato dele ter a personalidade forte demais. E essa personalidade de alguém que nasceu para liderar, é difícil você ser liderado. É muito difícil essa humilhação. E a gente percebe que ele tá, vamos dizer, cagado de medo do Negan. E isso é muito estranho, porque pra pessoa que ele é, a gente vê ele assim com medo, deixa a gente com medo também. Eu fico pensando que se o grupo tá vendo o Rick com medo, eles devem pensar assim, esse cara deve ser muito pior do que a gente imagina, porque se até o Rick tá com medo dele, então essa é a parte mais tensa assim que eu percebi no seriado. E nesse episódio a gente percebe que eles podem ver o Daryl, porque o Daryl está trabalhando como escravo do Negan, né? E ele continua firme e forte, não foi nem um pouco covarde até agora. Eu acho que em partes é pelo fato dele ser vamos dizer, culpado pela morte do Glenn, porque não era suposto o Glenn morrer, a gente sabe disso, mas devido ao temperamento muito forte do Daryl, isso aconteceu. E eu acho que em partes ele se sente muito culpado, por isso ele percebe que ele não pode ceder ao homem que foi capaz de matar um dos seus melhores amigos. Então isso tá sendo um baque muito forte pra ele, uma coisa que ele tá tendo que lutar com. A gente percebe que essa força dele, essa coragem dele tá sendo difícil de ser quebrada, e eu fico imaginando de que modo o Negan vai agir pra poder quebrar o Daryl, algo que tá sendo muito difícil pra ele. A gente vê que o Negan chegou e foi levar tudo que eles tinham, né? Ele falou que queria metade de tudo que eles tinham, e metade é algo que só o Negan pode dizer quanto que é. Então nessa metade dele, ele levou muito a mais do que ele deveria. E a gente percebe que ele levou todo o armamento do Rick. E nesse episódio eu fui perceber o quanto o Rick está humilhado e covarde. Não dizer covarde não, né? Porque ele está com medo, na verdade. Não é covardia, é mais medo. E a gente consegue perceber isso porque ele entrega todas as armas mesmo. Porque ele entendeu que ele não pode e não vai conseguir ganhar do Negan. E nisso, algumas pessoas ainda não perceberam muito bem. Não sei se vocês se lembram do Spencer, que é o filho da mulher que era a dona desse lugar, que era a líder desse lugar que eles tinham, né? Que é a... Como que chama o lugar, gente? Que eles estão... Esqueci. Mas essa nova casa deles e tal. Então a gente sabe que o Spencer é o filho da mulher que liderava antes do Rick chegar. E ele não confia muito no Rick. Então ele escondeu 2 armas na casa dele. E essas armas estavam faltando. E o Negan percebeu que a falta dessas armas, porque a menina tem um estoque e tal, tudo, e tá tudo anotado. E percebeu-se que faltavam 2 armas. Então ele falou que queria as armas ou ele ia matar essa mulher que faz o inventário. Então imagina, todo mundo numa correria, numa loucura pra tentar salvar a vida da mulher. E esse Spencer, que era o cara que tava com as armas, nem tava lá dentro. Ele tinha ido fazer o que o Dwight mandou, que o Dwight mandou ele buscar a moto do Daryl, entendeu? Então daí ele foi, ele saiu, então ele não tava lá nessa hora que teve esse caos todo. Então ele foi, vasculhou a casa do Spencer, encontrou as armas e foi e devolve elas pro Negan. Então aí a gente percebe que realmente ele queria... Mas ele fez isso pra salvar a vida da Olivia. Então até aí eu entendi. Só que ele sabia que a Michonne tinha uma arma que ela levou, porque a Michonne tá meio que treinando pra tentar matar o Negan, né? Porque a gente
sabe que ela é bem boa com a espada dela, mas com armas ela não é muito boa. Então, tipo, ela é bem ruinzinha assim de mira e ela leva a arma pra praticar. E nisso que ela leva a arma pra praticar, o Rick percebeu, mas não falou nada. E daí ela volta. E quando ela volta dessa prática dela, o Rick vai atrás dela e pede pra que ela devolva a arma pra entregar pra ele. Sendo que essa arma não tá nem no papelzinho, sabe? Não tá... O Negan nunca ia descobrir a existência dessa arma. Só que o Rick tá com tanto medo que ele pensa, e se algum dia eles aparecerem aqui do nada e perceberem que a gente tem essa arma e eles matem alguém? Ele fala assim, eu não quero perder mais ninguém. Eu não quero perder a Judith, eu não quero perder o Carl e eu não quero perder você, Michonne. Eu não vou aguentar perder mais ninguém, então a gente vai devolver essa arma. Ele vai devolver a arma pro Negan e o Negan ainda, sabe, brinca com a cara dele, porque vamos combinar, que vilão mais sarcástico. Ele é o mais sarcástico, acho que já teve nesse seriado, desde sempre. Então ele é bem cruel, assim, ele faz umas piadas bem idiotas, sabe, bem más, assim, que deixa a pessoa pior do que ela já tá. E ele zoou com a cara do Rick ainda e falou que agora eles têm um relacionamento de confiança, então que o Rick entendeu como que deve ser. Ele manda e o Rick obedece. E isso foi bem interessante. E nessa fase, eu achei interessante, nessa conversa que o Rick teve com a Michonne, que ele falou algo que ele nunca tinha falado antes. Ele contou pra Michonne sobre o Shane, né? Fazia muito tempo que eu não via ele falar sobre o Shane e tal. E ele confessou pra Michonne que ele sabe que a Judith não é filha dele. Aí eu fiquei tipo assim, ai gente, que triste, que chato, porque durante a segunda temporada eu me senti muito mal pelo Rick, a segunda, a terceira temporada. E a primeira também, por causa desse envolvimento da Lori com o Shane. E eu me senti mal por ele, porque ele não fez nada demais e tal. Daí a mulher dele tá grávida. Eu sempre imaginei que a Judith era filha do Shane. Mas como o Rick não admitia isso, eu ficava pensando, não, gente, então tipo, vai ver, não é, vai ver a filha dele mesmo. E nesse episódio ele admite que ele teve que esquecer tudo isso pra poder ser capaz de proteger a menina. Porque ele quer treinar ela, ele é o pai dela, porque pra ele, eu acho que ele é daquele tipo, o pai é quem cria. Eu também acredito nisso. Então, como ele cria a Judith pra ele, independente se foi o Shane quem fez, ela é dele. Eu achei bem interessante que fazia muito tempo que esse assunto não era trazido à tona. Eles não comentavam, fazia muito tempo eles não comentavam sobre isso, que é bem lá do comecinho do seriado. Eu achei muito interessante trazer isso à tona, que mostra que a essência do Rick é muito antiga, é muito além disso, né? Ele vem formando essa personalidade dele desde o começo, desde a primeira temporada. E nisso, ele convence a Michonne a tentar aceitar, a dar uma chance pra essa nova vida que eles vão ter agora. Tipo, aceitar essa vida de submissão, mas que pelo menos eles vão continuar vivos. E a Michonne meio que aceita, né? Ela fala assim, eu vou tentar. E aí ela sai, vai embora. E o Negan levou quase tudo que eles tinham, como eu falei pra vocês. Inclusive os colchões que eles tinham. Então, tipo, agora todo mundo vai ter que dormir no chão. Ele levou quase todos, não deixou quase nada pra eles. E aí, tipo, ela vai, a Michonne sai pra andar um pouco e tal. E nisso, ela encontra os colchões todos queimados. Então eu acho que a partir desse momento, a Michonne nunca vai ser submissa ao Negan, nem ao grupo dele. Apesar dela ter prometido ao Rick que ela ia tentar, ela percebeu o grau de maldade desses caras, porque, tipo, eles levaram coisas que eles não iam nem usar, eles queimaram, eles não estavam nem aí pras coisas. Foi só mesmo pra deixar eles mal. Então, tipo, que seres humanos são esses? Eles só queriam deixar eles mal mesmo, acabar com eles. Então, tipo, mano, como assim? Sabe? Se era pra ter um relacionamento de confiança e tal, tudo, aceitação, não tem como, eu acho que ela nunca vai ceder. Inclusive, ela é muito parecida com a Rosita, porque depois do que aconteceu, eu acho que a Rosita também é uma pessoa que nunca vai aceitar essa submissão, e eu no lugar dela também não aceitaria depois de tudo que ela teve que passar, tudo que ela teve que sofrer, né? Então em relação a isso, eu acho que ela tá certa. E ela escondeu uma arma, que também não tá lá, tava catalogada nos papéis. E ela pediu pro Eugene fazer as balas pra ela, porque não sei se vocês lembram, antes de tudo isso acontecer, ele descobriu uma fórmula de fazer balas e um lugar pra fazer isso. E aí ela pediu pra ele fazer as balas pra ela. Eu achei isso muito interessante, porque isso mostra que o grupo não vai desistir, vai continuar lutando, eles vão atrás e eles vão ficar firmes. E nesse episódio também, no finalzinho, eu consegui perceber que o Rick, ele pode estar até fraco, mas ele não deixou de ser quem ele é. Eu acho que ele tá meio mais que tentando fingir uma aceitação, porque ele meio que treta, né, tem uma tretazinha assim com o Spencer, né, ele vai retrucar com o Spencer o fato dele ter escondido as armas, não pra brigar com ele, porque ele entende o que o Spencer fez, mas pra pedir pra ele não fazer mais isso. E o Spencer meio que acusão, sabe, coloca a culpa toda no Rick, e o Rick dá um esculhambaço nele, de Rick mesmo, do Rick que a gente conhece, daquele homem forte, firme e líder. E eu achei isso muito bacana, muito interessante, porque eu fiquei meio assustada achando que nunca mais a gente ia ver aquele Rick forte, e isso quer dizer que ele ainda é ele mesmo. Então ainda há chances, e com certeza eles vão dar a volta por cima,
mais cedo ou mais tarde, né? Muita gente ainda pode morrer, muita coisa triste ainda pode acontecer, mas eu acredito que no final sim eles vão conseguir vencer esse Negan, esse inimigo tão poderoso. Outro ponto forte também é ver que o Carl tem uma personalidade muito forte também, junto com o pai dele. Ele é muito parecido com o Rick, que ele realmente é filho do Rick, e a gente percebe que após tudo que aconteceu com ele, quase perdeu o braço, perdeu o olho, continua mal, tá triste, agora tem que estar submisso a pessoas terríveis que fizeram o que fizeram com ele, mexendo com o emocional dele, da família dele, do pai dele, acabaram com eles, e ele ainda continua lutando, ainda continua firme, deu até uma de doido lá, tentou, levantou a arma pra um dos caras lá, ameaçou o cara. Então a gente percebe que eles são bem fortes, assim, e ele continua forte, continua firme, e é isso que eu acho interessante. O grupo continua firme, o grupo continua forte, eles estão abalados, eles estão com medo, mas nenhum deles deixou de ser quem eles são. E uma coisa que me assustou muito foi o fato deles terem mentido que a Maggie morreu. Então eu não sei se esse fato pode algum dia atrapalhar, porque e se o Negan encontra a Maggie, gente? Como que vai ser? Vai ferrar o bagulho inteiro, né? Porque eles fingiram que a Maggie tá morta, porque o Negan se interessou muito por ela e eu acho que ele ia levar ela embora se ela estivesse lá. Então foi muito bom o fato dela não estar, porque ela já sofreu bastante, ela perdeu o amor da vida dela, ela tá grávida e ainda ia ter que aguentar o Negan, gente. Imagina, o cara que ela viu matar o marido dela. Pesadão demais, eu acho que foi bom o fato de eles fingirem que ela tava morta, mas não sei até onde isso pode ser perigoso demais por causa do Negan ser essa pessoa tão cruel do jeito que ele é. E foi mais ou menos isso que aconteceu, foi mais ou menos esse episódio. Ele foi bem bacana, bem legal, mas ele foi mais, teve tanta ação assim em relação a aparecer luta, zumbi e tal, igual foi o primeiro episódio. Ele foi muito mais parecido com o segundo, que foi o terceiro também, né, que foi o do Daryl, e o segundo que foi o da Carol, que foi mais, assim, pra contar a história, pra mostrar mais, assim, essa questão de sobrevivência, do jeito que eles estão vivendo e a aceitação desse novo mundo que eles estão tendo que enfrentar e que eles estão tendo que conhecer, porque eles estão aprendendo que o maior inimigo deles, o maior monstro que teve dessas todas as temporadas, não são os zumbis, não são os mortos, mas sim os humanos, aqueles que ainda estão vivos. E é isso, gente, foi mais ou menos isso que aconteceu, foi esse o episódio, o quarto episódio de The Walking Dead. Semana que vem eu volto com vocês pra mais um resuminho dessa série tão alucinante. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e beijos, até a próxima cena.